momentos, bem, graças a Deus, pode se colocar de pé, nesse mesmo espírito, louvando e honrando, reconhecendo a Santa Trindade, que nos ama, que cuida de nós, que dirige a nossa vida. Trindade que em seu conselho decidiu nos amar, mesmo sem merecermos. E hoje nós podemos estar como família, aceitos nessa mesa, aceitos nessa família, como filhos. Deus Pai, através do sacrifício, o amor demonstrado pelo seu Filho Jesus, que enviou o seu Espírito e derrama a comunhão e promove a comunhão entre nós. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos por um momento breve e pedisse ao Senhor que te conectasse com Ele nessa noite. Sua presença aqui não seja só a presença numa liturgia, o cumprimento semanal da sua religiosidade, mas que seja de fato uma presença que responde a tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, a tudo aquilo que você reconhece que é na sua vida, e que independente das circunstâncias, independente das situações, você se vê como filho de Deus, você quer estar nessa mesa, sentindo o seu amor, provando o seu amor e respondendo a isso também com o seu louvor e com amor. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus, que toda a honra, toda a glória seja dada somente a Ti, e que tudo, ó Deus, que nós possamos fazer, ó Deus, aqui, seja em resposta, Senhor, ao seu amor, seja, ó Deus, em gratidão a quem Tu és, a tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito no nosso meio, todo, ó Deus, cuidado, ó Deus, e graça que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Senhor, que nada, Deus, aqui venha, Deus, um coração que está automático, Deus, nesses feitos. Um coração que está simplesmente cumprindo um ato litúrgico, simplesmente preenchendo o seu domingo, o seu início de semana, com um hábito de vir nesse lugar. Mas que todas as ações, ó Deus, aqui, seja, Senhor Deus, de fato, para promover a Tua glória, erguer, ó Deus, o Seu nome. Sabemos que não somos dignos, sabemos, ó Deus, que nada, Deus, que possamos fazer vai ser, ó Deus, mais que um rabisco diante de Ti, pois toda a beleza, toda a perfeição já está diante de Ti. E todo, Deus, aquilo que é bom, Deus, é o Senhor. Mas, ó Deus, pela Tua misericórdia e graça, nós pedimos que aceite, Deus, o nosso louvor. Aceite, Senhor Deus, as nossas ações, como Teus filhos. Derrama, Deus, o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação, que haja, Senhor Deus, a quebra, Deus, da religiosidade. Que os nossos corações estejam abertos, Deus, escancarados, Deus, se derramando diante de Ti, para a glória do Teu nome, Senhor Jesus, é que nós pedimos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Teu amor
Tu és
Jesus é o centro de sua igreja. E um dia ele virá, entre as nuvens vou me encontrar com mediante a tantas situações que nós temos vivido, né? Nós ficamos com o coração meio apertado, meio apreensivo. Aí nós viemos para a igreja, ou vamos em estudos, aprendemos a palavra, queremos aprender. E na verdade, como o Jacó cantou aqui, nós precisamos conhecer do autor da criação, que é o Deus Todo-Poderoso. Conhecer a palavra é legal, você aprender a palavra, aprender tudo que aconteceu. O que diz lá em Mateus 6, tá? Eu sei. Aí vai lá e responde. É legal? Como que é? Só que o mais interessante, o mais importante é você conhecer o autor. Amém. É você saber o que o autor está falando através da palavra dele, através das escrituras dele. Então
Então, isso é importante. Isso é o mais importante. E nós entendemos que nós, às vezes, passamos por situações. Há 2 anos atrás, nós passamos por uma pandemia. Passamos por uma pandemia, ficamos presos. As igrejas abriam e as igrejas fechavam. Até que estamos aqui, novamente, sem máscaras, reunidos. Aleluia! Na presença dos irmãos, podendo abraçar, beijar. E aí vem o quê? A eleição. Não estou aqui para falar de candidato A ou candidato B. Mas muitas pessoas votaram em um, muitas pessoas votaram em outro. Ficaram tristes pelo resultado, outras pessoas ficaram felizes. Eu queria dizer para você que o mesmo Deus de Êxodo, lá no início da Bíblia, que falou para Moisés, quando Moisés dizia assim, mas eu não sei falar, eu não sei como dizer, e ele disse assim, eu sou, ele é. E ele disse para Moisés também, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Ele disse isso a Moisés, ele disse isso a Moisés, ele disse isso a Jacó, quando Jacó ainda era um enganador. Por que ele diria isso para Jacó? Não é isso, tá, gente? É o Jacó da Bíblia. E lá em Mateus, no Novo Testamento, Jesus fala, vocês não lembram do que Deus disse? Eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Aleluia! Amém. E o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de sempre, de geração em geração. Ele não deixa de ser Deus. Então, essa aflição que você sente no seu coração, essa incerteza, pode ter certeza que tem um Deus na frente de tudo isso. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Deus tem um propósito para a nação brasileira. Confie nisso, irmão. E não deixe que notícias mentirosas, notícias que aparecem no Instagram, YouTube, qualquer tipo de lugar, de rede social, não deixe que isso influencie você, a sua vida, o seu agir, a sua conduta como cristão. Você tem que sair daqui transformado. Deus tem um propósito na sua vida e você tem que receber isso em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, tem uma história, uma ilustração que é verdade, tá? Essa é verdade. Não, algumas são ilustrações. Mas essa é verdade. Eu acho que os meninos aqui do louvor devem conhecer o Paganini. Eu falei certo? Um músico famoso, Paganini. É isso mesmo. Ele foi convidado para tocar numa orquestra em Paris. Muito importante. E ele foi, claro. E quando ele chegou lá, ele estava tocando seu violino. E ele estava lá, e aí ele ensaiando, pá, estourou uma corda. Aí todo mundo ficou apreensivo, falou assim, nossa, estourou uma corda, e agora como é que ele vai tocar, né? Já imagina, sem uma corda. Mas ainda dá, beleza, ele continuou. Aí ele continuou ensaiando, pá, estourou a segunda. Tem que ter o pá, tá, gente? Aí estourou a segunda. Aí todo mundo falou, meu Deus, e agora? Como assim? Como que ele vai tocar, né? Para quem não sabe, existem 4 cordas no violino, só 4. E aí ele continuou e estourou a terceira. E aí todo mundo ficou apreensivo mesmo e falou, olhando todo mundo um para o outro, falou, agora não vai dar, ele não vai conseguir tocar. Só que ele compôs uma das mais lindas canções. Sabe por quê? Vou te dizer, nós somos tudo torto, né? Tudo pecador, né? Pela graça e pela misericórdia de Deus nós estamos aqui. Só que um instrumento quebrado na mão de um artista é sempre feito a melhor canção. Então o Senhor não tem pouca coisa pra gente. Ele quer que nós cantemos a melhor canção. Ele quer que a gente seja compositor da melhor canção, porque Ele é o autor das nossas vidas. É Ele. As páginas das nossas vidas não acabou, ainda existem outras. E que o Senhor possa abençoar você, a sua família, que você possa entender tudo que eu disse. Amém.
nome de Jesus. E que você faça desse momento um momento muito especial na sua vida, que você possa dizimar e ofertar na casa do Senhor, porque essa casa só tem a agradecer a cada um de vocês que dizimam e ofertam aqui. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela vida de vocês. Eu queria orar, mas eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você agora clamasse pela sua nação, pela sua vida, pela sua família. Eu queria que você agora levasse os seus pensamentos nisso e que você acalmasse o seu coração, para que você possa ouvir a palavra de Deus, receber, conhecer mais do autor da criação, criou eu e você. Querido Deus e querido Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por todos esses irmãos que aqui estão, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa falar nos nossos corações, que nós possamos conhecer mais de Ti, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, seja vivência em nosso dia a dia. Ó Deus, que nós sejamos sal e luz. Senhor, nós queremos ter ouvidos e ouvir, ter boca e falar, ter coração e sentir, se compadecer, ter empatia do próximo, Senhor. Ó Deus, nós queremos ser o mais parecidos contigo, Senhor. Amém. E nós cremos que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E que o Senhor não muda. De geração em geração, o Senhor é o nosso Deus. Amém. O Senhor é o autor das nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nesse momento onde a sua igreja se une à mesa que é do Senhor, a mesa que não é da Igreja Batista Estrela da Manhã, não pertence a uma denominação, mas pertence ao Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos, o Senhor lavar novamente os nossos pés e termos parte com o Senhor. Nós consagramos agora também o elemento pão e o elemento vinho, sabendo que o pão não se torna corpo e o vinho não se torna sangue, mas ambos representam o corpo e o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Amém. Assim nós o consagramos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Eu queria se sentar. Eu queria convidar um casal aqui para nos ajudar nesse momento. Nós vamos fazer em 2 momentos a nossa ceia. Primeiro nós vamos celebrar o pão e depois nós vamos celebrar o vinho. Eu queria convidar o André e a Cris então para me ajudar aqui. Esse casal. Cadê a Cris? Fala onde? Pensando na prova da segunda-feira. Então, queridos, primeiro nós vamos ministrar o pão e depois o vinho. Nesse momento, então, vamos distribuir enquanto o louvor vai estar adorando ao Senhor.
palavra do Senhor nos diz, o apóstolo Paulo ensinando a igreja em Corinto, que ele recebeu do Senhor e também nos entregou. Que o Senhor Jesus, na noite que foi caído, após ter dado graças, partiu o pão e disse: esse é meu corpo que é dado em favor de vocês. Portanto, igreja amada do Senhor, comamos todos em favor do Senhor. Aleluia. Nós te damos graças, Senhor, por esse momento onde lembramos do sacrifício do Senhor na cruz por nós, aonde os seus feridos, as marcas estavam no seu corpo, por causa do castigo que estava sobre nós. O Senhor sofreu e o Senhor padeceu pelos nossos pecados. Nós te damos graças em nome de Jesus. Os irmãos agora vão distribuir o cálice nesse segundo momento e nós vamos continuar adorando ao Senhor. De graça recebi, por tua cruz, a morte me doou. Trouxe minha vida, eu estava molhado, mas agora pela Alguém com o seu cálice. Eu queria convidar os irmãos a se colocarem de pé mais uma vez. E a palavra do Senhor diz o seguinte para nós nessa noite: após haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Amém. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aleluia. Façam isso todas as vezes que se reunirdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Portanto, igreja amada de Jesus, com o coração grato por o infinito amor e misericórdia do nosso Senhor por nós, tomamos todos em memória de Jesus.
Glória a Deus, glória a Deus. Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças porque o Senhor vive. E porque o Senhor vive a esperança do amanhã, como a nossa irmã Paula disse aqui nessa noite. O Senhor é o mesmo Deus hoje e eternamente, de geração em geração tu és Deus. A cruz e a morte não pôde detê-lo. O Senhor vive e por isso nós cremos no amanhã. O Senhor vive e por isso nós temos esperança. O Senhor vive e por isso nós confiamos em Ti. O Senhor vive ainda que as tribulações batam a nossa porta. Nós continuamos crendo, porque o Senhor vivo está, aleluia. E o Senhor nos resgatou na nossa hora do pecado, mudou a nossa história, mudou a nossa vida para o louvor do Teu nome. Graças te damos, Senhor, por este momento. Bendizemos e agradecemos ao Senhor no nome santo de Jesus. Amém. Amém. As crianças vão estar saindo para a administração e a nossa irmã Cris vai recolher os carros. Se queiram se sentar, amados, por favor. Ler a palavra do Senhor em Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18. Após Jesus abençoar as crianças, nós vamos retomar aqui as parábolas de Lucas. Estamos mais aí de 3 meses falando desse texto, o Evangelho de Lucas e essas parábolas. E evidente que algumas parábolas nós não falamos com tanta propriedade, mas falamos de algumas. Então hoje eu queria convidá-los a ler comigo Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 18. E eu queria também lembrar os irmãos das nossas atividades semanais. Terça-feira as mulheres continuam, na verdade mudou, desculpa, terça não, quarta-feira, às 19 horas, agora as mulheres estão se encontrando aqui na igreja, todas as quartas. Quinta-feira, às 19, estudo da palavra. Nós estamos estudando as epístolas gerais. Estamos falando aqui de Tiago, e agora no capítulo 3 da carta de Tiago. As epístolas gerais, então, nós não estamos usando o livro mais na quinta-feira, estamos usando a Bíblia. Então, eu convido você a ler a carta de Tiago e participar conosco. Quinta-feira, às 19 horas, Tiago, capítulo 3, agora. E essas são as atividades aí por enquanto da nossa semana. Chegando mais um final de ano, vários feriados, verão, pessoal trabalhando, viajando, férias, muita coisa aí acontecendo, né? Lucas, capítulo 18, a partir do verso 18 também. A gente vai ler até o 30. Mesmo assentados, queridos, já ficaram bastante em pé hoje. Vamos ler do 18 ao 30. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos?
não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, e honra teu pai e tua mãe. Ao ouvir isso, disse Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Verso 21. Ele responde, né? A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem em siga. Ouvindo isto, ele ficou triste, porque era um homem muito rico. E vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Respondeu-lhe Jesus: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Até aqui, queria convidar o nosso irmão José Olinto para nos conduzir em oração. Vamos orar? Oremos, queridos. Senhor Deus, que se deixaram em oração, Senhor, Senhor, paz, Senhor, por tua casa, Senhor, Deus, nós pedimos a Deus que o Senhor possa abrir as nossas mentes, que possamos receber a tua palavra, que possamos sair daqui, Senhor, cheios do teu Espírito. Possamos, a Deus, cada vez mais curvados nas petições. Peço, Deus, que o palavra, que o Senhor possa nos conduzir, nosso Deus, também, ó Pai, abrir as nossas mentes para que possamos, ó Deus, cumprir perfeitamente isso. Amém. Aleluia. Queridos, eu acho que você já ouviu, assim como eu também já ouvi várias vezes, quando eu perguntava isso para os pastores e professores de escola bíblica dominical, por que Jesus pregava usando parábolas? E aí as pessoas falam: não, era para que o povo entendesse exatamente o que Jesus estava dizendo. Cada vez que eu escuto esses textos, eu fico mais confuso do que propriamente dito claro para mim. Porque como que alguém vai falar com o outro e o cumprimenta? E Jesus, aquele que é infinito em bondade e misericórdia, aquele que tem um coração brando e manso, aquele que fala com doçura, nós cantamos aqui, repreende com doçura. O jovem rico vem falar com ele e a resposta de Jesus é: por que você está me chamando de bom? Seria mais ou menos alguém nos elogiar e a gente olhar para a pessoa e falar: por que você está falando isso? Quer ganhar alguma coisa? Você sabe o que eu estou dizendo. Você, que é pai, sabe bem quando o filho chega para você de um jeito diferente. De repente você está no meio de uma situação, o filho vem e te abraça. E se for um filho adolescente, ainda é mais comum isso acontecer. Porque o filho adolescente é aquele filho mais bravo que tem na casa, né? Aí o filho chega e abraça e fala: ô meu pai, você está tão bonito hoje. Ô minha mãe, você está tão bonita hoje. Se você for alguém inteligente igual meu pai e minha mãe, vai olhar para o filho e falar: você está querendo o quê? O que você está esperando? Porque vem desse jeito já adornando, quer pedir alguma coisa. E geralmente é isso. Geralmente pede alguma coisa. Eu estou mentindo? É mentira. Quando o homem vai falar com Jesus e fala para Jesus: bom mestre, a palavra vai dizer que esse homem esperava uma resposta então de Jesus que fosse também do seu alto poço.
E aí a gente começa a entender detalhes que no texto para a gente às vezes não fica claro. E a gente vai nos comentaristas assim, a gente tenta procurar um pouquinho ali e aqui para poder entender um pouquinho mais. E é interessante que esse cumprimento de fato não era algo comum entre os judeus. Assim como falar o nome de Deus em vão, e o nome de Deus, eu sei que você já ouviu a igreja falando Deus Jeová, Jeová Jireh, Jeová Rafá, mas Jeová não é a tradução mais próxima do nome de Deus. Provavelmente seja Yahvé ou Yahvé, mas também o nome de Deus não tem, como é que chama quando é A-E-O? A-E-O, vogais, obrigado pedagogos, presente. Não tem vogal no hebraico. Você viu que de hebraico também não manda nada, não manja nada, nem de português, né? Não tem vogal no hebraico. Então não dá para saber se é Yahvé, se é Yahvé. Por quê? Porque para o judeu, falar o nome de Deus em vão, como às vezes nós falamos, ai meu Deus, oh meu Deus, não era algo comum. Assim como falar bom para alguém. Porque bom é o que Jesus responde para ele, somente a Deus. Mas por que ele chama Jesus de bom? Será que ele reconhece em Jesus um senhorio? Ele olha para Jesus e Jesus é alguém para ele de fato como Deus, o Verbo encarnado, e por isso ele reconhece Jesus e fala, bom mestre? Pode ser. O texto não nos fala. Pode ser que esse homem teve de fato uma revelação que para outros não teve. Pode ser que esse homem foi iluminado pelo Espírito de certa forma, para nessa hora ele entender que Jesus era o Messias de fato, e por isso ele chamou de bom. Pode ser. Mas a resposta de Jesus mostra que esse homem não reconheceu de fato. Essa é uma hipótese que não tem a ver com a mensagem dessa parábola. Porque se Jesus, que é o eterno Deus, que sabe todas as coisas, reconhece o som do nosso coração, tivesse visto naquele homem de fato uma afirmação que ele era o Salvador, a resposta de Jesus nunca teria sido, porque me chama de bom? A fala de Jesus para aquele homem, porque me chama de bom, é porque aquele homem falava algo da boca para fora, esbanjando elogios, mas o coração não era bem aquilo que ele pensava. Os irmãos também sabem o que é falar isso sem ser aquilo que a gente de fato quer falar. Quer um exemplo? Os casados aqui, os homens, quando a mulher pergunta para você, estou gordo, o que você fala? Então, mas quando os maridos perguntam para as mulheres, eu estou velho? Não, imagina, só está acabado. O que Jesus está falando para esse homem é o seguinte: você está falando sério que eu sou bom? Porque no seu coração não é isso que você está pensando, não. Nessa hora, quando ele escuta essa resposta de Jesus, eu acredito que ele deu uma tremida. Rapaz, esse homem conhece todas as coisas mesmo. Ele sabe da minha mente. Ele conhece o meu coração. E é interessante isso, porque você pode disfarçar para as pessoas muitas coisas. Você pode falar muitas coisas para as pessoas. Você pode ser a palavra mais doce possível porque as pessoas gostam de você. Mas o Senhor conhece o nosso coração e não se engana com a nossa adoração falha da boca para fora. Ele reconhece a adoração verdadeira daquele coração contrito e quebrantado na presença dele. Não é o cara subir e falar bonito e falar, nossa, que beleza, que bom orador. Mas às vezes não tem vida com Deus. Não é isso que Deus está preocupado. Quando aquele jovem rico chega para ele e pergunta, então, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala diretamente a primeira coisa que nós temos que aprender nessa noite: rasgue o seu coração diante de Deus. Não dá para enganar Deus. Não dá para a gente disfarçar. Não dá para a gente fingir. Nosso culto,
nossa adoração, nossa devoção, nossa intimidade com Deus, a gente consegue reproduzir para os outros. A gente consegue fazer parecer para os outros que nós estamos em comunhão com Deus. Mas não dá para enganar Deus. De forma nenhuma. Deus espera um coração que se abra na presença dEle. Não estou perguntando o nível de pecado que você tem, não estou perguntando o que você faz na sua vida, não estou perguntando aonde você vai, o que você comete. O que eu estou dizendo para você é: abra o seu coração diante do Senhor, porque Ele está no meio de nós essa noite. Aleluia. Querido, primeira coisa então desse homem é entender que já está fora. Mas o que ele vai dizer depois, Jesus ainda dá aqui para ele algumas dicas. Interessante. Ele começa e termina esses mandamentos, conhecido como a lei, no verso número, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, verso número 20. Você conhece bem ou bom, a não ser mente a Deus. Agora o verso 20. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Ele começa e termina com dois mandamentos claros para a família: não adulterar, honrar pai e mãe. O que era honrar pai e mãe no contexto bíblico e até hoje de fato seria? O que é honrar pai e mãe? É sempre obedecer pai e mãe? Não, honrar pai e mãe é cuidar do pai e da mãe até a sua velhice, até a sua sepultura. Isso é honrar pai e mãe. Alguns filhos permaneciam na casa, outros casavam, e alguns ficavam na casa dos pais até que esses pais então morressem. Quando nós vemos, por exemplo, aquele discípulo, quando ele fala o seguinte, eu acho que é Eliseu, e Elias joga a capa sobre ele, ele fala: deixa primeiro então sepultar os meus pais. Ele não está dizendo assim: olha, meus pais morreram, eu preciso ir lá sepultá-los, depois eu venho para te seguir. Ele está dizendo assim: deixa primeiro eu cumprir o mandamento de cuidar dos meus pais até o sepultamento, depois eu te sigo. Foi isso que ele disse. E Elias não deixa essa oportunidade para ele. Ele fala: não, você tem que seguir agora. Ele vai, tinha junta de bois, mata a junta de bois, faz um grande churrasco, todo mundo come, e aquilo que ele é apegado ele deixa para seguir então Elias. E Eliseu foi um profeta que teve ainda mais unção do que Elias, mas ele teve que abrir mão. Quando Jesus fala para esse homem como você lê a lei, como você interpreta, como você vê, como você guarda esses mandamentos então da família: primeiro, não adulterar, e no final, honrar o pai e tua mãe. E depois a questão com o próximo: não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. O que Jesus coloca aqui, é claro que tem um também: não sentir inveja, não ter aquilo que tem dentro do coração, né? Não cobiçar. É uma coisa que não fala aqui nessa parábola, mas também faz parte dos 10 mandamentos, nessa primeira parte, na verdade nessa segunda parte do homem com o outro, com o próximo. Porque os primeiros 10 mandamentos ali, os 5 primeiros, a gente está falando da adoração do homem em relação a Deus. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem e escultura. Isso está lá em Êxodo 20. Depois é a questão dele com o próximo. E quando ele fala isso a respeito do próximo, essas coisas até são possíveis de fazer. Acerto, claro que Jesus não colocou aqui na parábola, a questão da inveja, da cobiça, porque é algo interno, é algo de dentro do homem, é algo que o homem não pode escolher não ter, é um pecado que ele luta contra ele, talvez vai lutar a vida inteira, olhando no outro, pensando: podia ser comigo. Olhando no outro, o sucesso do outro, pensando: podia ser comigo, na minha casa, na minha família. Olhando a vida do outro, imaginando como seria a sua, dentro daquela situação, não tendo também uma vida como aquela, mas tendo a própria vida do outro. É por isso que inveja é algo que Deus não gosta e abomina. Porque a inveja não é você espelhar, modelar, como eles falam, para você chegar também no mesmo patamar que o outro. Não, a inveja é você querer ter o que o outro quer, ou o que o outro vive. É por isso que Deus não se agrada da inveja. E esse mandamento não está aqui na fala de Jesus. Por quê? Porque os mandamentos que Jesus coloca em relação à família e ao próximo, e até é fácil de se cumprir talvez.
Cuidar do meu pai até a velhice, mesmo que me dê trabalho, beleza, consigo. Não matar, nunca matei ninguém. Não roubar, também nunca peguei o que não era meu. Não dar falso testemunho, nunca mentir, nem quando o outro pede para falar quando eu não estou. Alguém liga e fala assim, fala que eu não estou. Nem assim eu minto. Os irmãos estão rindo. Nunca passei por isso. Talvez seja fácil. E nesse ponto, esse jovem rico, esse administrador, ele era até bom. Ele conseguia cumprir esse relacionamento com o outro. Mas aí Jesus levanta o patamar para ele, fala o seguinte: falta uma coisa. Quando ele responde para Jesus: a tudo isso eu tenho obedecido desde a adolescência. E Jesus vai dizer para ele: então falta-lhe ainda uma coisa. Falta só uma coisa para ser perfeito. Falta ser uma coisa só para ser puro, para ser completo. Vende tudo que você possui. Dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. De novo, eu vou ler para você. Verso de número 22. Ao ouvir isso, quando ele afirma então que ele segue a lei desde o início, Jesus fala para ele: então vende tudo. Venda tudo que você possui. Dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Aqui é o ponto alto da mensagem que os irmãos bem conhecem. Ele se entristece porque ele tinha muitas riquezas, e ele vai embora quando Jesus faz esse pedido a ele. Bem, queridos, vamos voltar aqui um pouquinho para a gente entender o que Jesus está pedindo para esse homem. A riqueza de um jovem podia ser por herança, podia ser fruto do seu trabalho, mas uma coisa ela nunca seria: algo somente dele. A riqueza desse jovem rico podia ser por herança dos seus pais, podia ser fruto do seu trabalho, ele prosperou, mas algo ele nunca teria, seria a riqueza somente dele. Porque no contexto judaico, no contexto do Oriente, a família é algo muito importante. A vida em família é algo muito importante. Os irmãos aqui que têm descendência italiana sabem muito bem o que eu estou dizendo. Família reunida, falando alto, brigando, comendo massa, depois se abraça de novo, briga de novo. É mais ou menos isso. É que nem a família carioca. É desse jeito. Porque o contexto da família é muito importante. E cuidar da família, cuidar dos bens da família, talvez fosse o dever desse jovem rico. Ele era o administrador da casa. Ele era aquele que tinha cuidado para que todos os seus tivessem então boa vida. Uma vez eu, trabalhando com imóvel ainda em Cruzeiro, fui eu e o dono da imobiliária fazer uma avaliação numa casa no centro da cidade. Eu nunca tinha entrado nessa casa, eu sei que tinha sido curso de inglês e tal, e eu fui lá, entrei para a gente avaliar a casa para vender. A casa tinha 18 quartos, 8 banheiros. Foi de um prefeito da nossa cidade, lá de Cruzeiro, lá de Barbacena, e esse prefeito, ele era de descendência italiana. E uma das filhas que estava tentando vender o imóvel, já senhora, falou: naquele tempo, como que a gente vivia? Todos na mesma casa. Então eu casei, tive filhos, aqui na casa do meu pai. Mas agora ninguém quer morar mais na casa. E é isso que a gente vê no contexto de hoje. Casas menores sendo ocupadas, mas casas grandes sendo sempre esvaziadas. Aí a gente mora hoje em kitnet, em apartamento, cada um na sua, mora no mesmo prédio, mas não mora na mesma casa. A gente fica na nossa, mas no contexto do Oriente, família era aglutinado mesmo, todo mundo junto. E a riqueza não era só do jovem, mas a riqueza era da família. Como que esse jovem então fala para Jesus, segue os mandamentos, e Jesus que fala para ele então os mandamentos: honrar pai e mãe, não adulterar, não roubar. Se ele vende, ele está roubando dos irmãos. Se ele não cuida dos pais na velhice, ele está tirando a parte da riqueza dos pais, a herança, o cuidado. Talvez ele não tivesse mais pai, mas tivesse a mãe, e a viúva tinha que ser cuidada pelo filho, não as casadas, as viúvas. Elas tinham que ser
cuidado pelos filhos mais velhos. Esse era o contexto. E agora Jesus está dizendo para esse homem rasgar o contexto. Agora Jesus está dizendo para esse homem rasgar as estruturas familiares. Irmão, você já parou para pensar o preço do discipulado? O preço de seguir a Jesus? O preço de entregar a nossa vida para Jesus? A gente lê um texto desse, sem saber mais ou menos o contexto histórico, imagina, mas Jesus pediu algo aqui muito pesado para ele vender tudo. Hoje nós já pensamos assim. Mas imagina num contexto cultural onde a riqueza dele não era só dele e da família. Aonde cuidar da família até o final seria necessidade intrínseca na sua forma e na sua criação e na cultura a qual estava inserido. Jesus chama ele para um relacionamento também de abandonar as suas práticas, abandonar a sua família, abandonar a sua riqueza para segui-lo. Por que Jesus fez isso com o jovem rico e não chegou no endemoniado gadareno que estava lá totalmente rasgado, sem nada, com um nome dentro dele chamado Legião, porque eram muitos os demônios, e ele quebrava as correntes e prendia aquele homem, ele quebrava e ficava andando nu. Era isso que o texto diz, pelos sepulcros. Imagina essa cena, imagina esse contexto social nosso, a gente andar na rua e de repente a gente encontra alguém desnudo, totalmente lunático. Eu sei que os crentes aqui antigos vão dizer: sangue de Jesus tem poder, misericórdia, sai de reto. Jesus chega até aquele homem é liberto, porque ele vai até Jesus, filho do homem, porque veio nos incomodar. Jesus dá uma palavra, aquele homem é liberto. Numa palavra, aquele homem é liberto. Aí todo mundo da cidade vai até lá, porque aquele lunático agora está vestido, assentado aos pés de Jesus, totalmente são, aprendendo do Senhor. E ele fala para Jesus: quero te seguir. E Jesus fala o que para ele? Volta para a tua casa. Não era mais fácil esse aqui seguir Jesus? A família já tinha o abandonado, não tinha lugar para morar, vivia sem roupa, não tinha dinheiro, não tinha onde guardar o dinheiro. Ele de fato rasgava o dinheiro. Você já viu isso, né? Se rasga dinheiro, não tinha onde ficar. O cara é transformado e ouve a palavra do Evangelho, e Jesus manda ele voltar para a família. Porque Jesus sabe a dor que é um pai que não tem filho presente na casa. Jesus sabe o que é um filho que não tem um pai presente na família. Jesus sabe que não é um marido que abandonou a esposa. Jesus sabe a solidão que é a família vendo o outro em vida, distante e vivendo a morte. Ele manda voltar. Mas esse aqui chegou com outro detalhe. Você sabe qual que é o problema nessa parada? É porque ele era rico. Fala: como assim, pastor? Ele era rico? Esse é o problema? Você viu? Não, não é o dinheiro. É porque quando ele pergunta para Jesus: bom mestre, o que devo fazer para ser salvo? Note isso. Bom mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Bom mestre, quais os passos? Aonde eu compro? Passo o cartão ou não passo? Dá para parcelar ou não dá? Quanto que eu tenho que ofertar no templo? Quanto eu tenho que fazer na casa da viúva? Quanto eu tenho que pagar para ter salvação? Bom mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu consigo fazer então para alcançar a salvação? Porque eu já tenho a riqueza, eu já tenho uma estrutura boa financeira, eu já cuido da minha família, mas estou preocupado com a minha eternidade. Eu quero saber do Senhor, bom mestre, o que eu posso fazer então para ser salvo? Esse é o problema do rico. Porque o rico é tão miserável que a única coisa que ele tem é o dinheiro. Ele acha que tudo se resume a dinheiro. O rico é tão miserável que acha que a atenção dos filhos é resumida no presente. Vou comprar um presente. Estou trabalhando o tempo todo, filho.
Trabalho no final de semana, sábado e domingo, hora extra, mas aqui ó, Play 5. Que roupa você quer? Tá aqui. Que presente você quer? Tá aqui. iPhone? Toma. Teve um dia das crianças aqui na nossa igreja, ainda era no centro, que a irmã Ana me contou, centro da cidade, irmão. Centro da cidade. A irmã Ana me contou um detalhe. A nossa igreja deu de presente umas bolinhas de plástico, sabe bola de plástico? Aquelas que chutam muito forte e rasgam. Essa igreja deu essas bolas para as crianças. Aí ela pegou uma bola e falou assim: toma, irmã, leva para a Melissa. Ela levou. Naquele mesmo dia, a neta da irmã da Melissa tinha ganhado um Game Boy, sabe aqueles negócios assim, de eletrônico, de brincar, e era no dia da criança, bonito, com luz, assim. Daqui a pouco a menina viu a bola e jogou o negócio de lado. E começou a jogar bola com a avó, cara. Porque o videogame joga sozinho. A bola é convivência. A bola é tempo junto. O rico chega falando assim: dá para comprar? Eu não estou preocupado quanto é, eu quero saber quantas vezes vai ser. E Jesus falou para ele: para ser então salvo, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me siga. Ele se entristeceu. Sabe por quê? Porque o tanto de dinheiro que ele tinha não era suficiente para comprar a salvação. Ele se entristeceu porque não era algo que ele podia comprar, era algo que ele tinha que viver. Seguir a Jesus, ter vida com Deus, não é baseado no seu relacionamento de domingo na igreja. Não é um podcast que você escuta durante a semana. Não é a mensagem do pastor que você gosta de ouvir no YouTube, porque tem muitos pastores melhores do que eu. Você pode procurar a torta direito no YouTube, que você vai ter uma mensagem melhor que a outra. Isso não é intimidade com Deus. Isso não substitui o seu tempo de leitura da palavra e de oração com Deus. Às vezes nós estamos buscando a fórmula mágica: Senhor, muda o meu casamento, Senhor, muda a minha família, Senhor, muda a minha vida, que eu tenha mais responsabilidade, que eu tenha mais tempo de oração contigo, que eu tenha mais vida de entender a tua palavra. E aí a gente fala isso aqui no domingo, mas a gente passa horas no Netflix, a gente passa horas nos canais da TV, mas a gente passa pouco tempo meditando na palavra de Deus, se derramando na presença dele, e espera que milagrosamente, com um passe de mágica, os problemas na sua vida e na vida da sua família vão ser solucionados, quando na verdade o problema está dentro de você. Você não tem intimidade com Deus. Você anda de aflição em aflição, atrás de problema em problema, mas não tem intimidade com Deus. Esse texto é grande, mas vamos terminar. Ele se entristece porque não dava para comprar. E aí os discípulos ficam pensando agora: mas como é isso? O Senhor vai dizer que é mais fácil então um camelo passar no fundo de uma agulha? E eu não vou entrar nesse detalhe, porque uns vão dizer que o fundo de agulha é uma porta do lado da cidade de Jerusalém, outros vão dizer que a palavra camil e camelo é parecido, e camil era um cabo de aço que era guardado, ou um cabo de aço, uma corda mais grossa que prendia os barcos. Então era mais fácil passar essa corda de fato por uma agulha do que um rio eterno nos reinos dos céus. Independente disso, o Talmud vai dizer, o Talmud é um costume judaico também, vai dizer que tanto um quanto o outro são questões impossíveis de acontecer. Dentro do Oriente, na questão do Oriente Médio, os elefantes eram usados como exemplo para passar no fundo da agulha. Por quê? É impossível o elefante passar no fundo de uma agulha. A relação que Jesus está dizendo aqui para esses homens nessa parábola é que é algo impossível para o rico. E não é por causa da sua conta bancária, é porque ele acredita que o que ele faz, as suas boas obras, o dinheiro que ele oferta, a caridade que ele coloca, aquilo que ele paga, pode comprar então a salvação.
é graça, favor imerecido, favor de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Não está dizendo assim, agora, meu irmão, tem todo mundo que vender, vamos ser todo mundo pobre, socialista, né? Vai ser todo mundo assim. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que não é nada humano, não é questão econômica, não tem absolutamente nada que seja na força do braço. É por isso que ele está dizendo, é mais fácil então acontecer o impossível do que um rico se salvar por ele mesmo, do que um rico conseguir ganhar a salvação por ele mesmo, do que alguém achar que fazendo boas obras vai ser salvo, de que alguém achar que fazendo caridade vai ser salvo. Isso não imputa a salvação. E ele continua. Então Pedro fala o seguinte: mas Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, nós abandonamos tudo para seguir o Senhor. Na pesca maravilhosa, nós vemos Pedro, depois de algumas horas trabalhando a noite toda, não pegou nada, mas sobre a palavra de Jesus, aqueles homens lançaram sua rede. E isso está lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, acho que no capítulo 5. E aí Pedro puxa o barco cheio de peixe para o canto, se ajoelha diante do Senhor e fala: se afaste de mim, porque o Senhor é bom. Essa fala de Pedro é reconhecendo de fato quem Jesus era. E Jesus diz para ele: então me siga, porque hoje você será o quê? Pescador de homens. É isso que Pedro está dizendo para o Senhor agora. Mas Senhor, nós deixamos tudo. Do jeito que o Senhor está falando, é impossível ser salvo. Do jeito que o Senhor está dizendo, é impossível alcançar a salvação. E Jesus dá a ele a recompensa do discipulado. Se de fato o discipulado é pesado, porque pede tudo de nós, de fato seguir a Jesus é bom para as nossas vidas, porque a herança chega aqui e chega eternamente. Respondendo Jesus, verso de número 29, digo-lhes a verdade: ninguém que tenha deixado casa, mulher e irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. A resposta desse jovem rico foi negativa quando Deus pediu o melhor dele. Mas se nós olharmos na Bíblia, Deus pediu o melhor de muitos homens, e a resposta desses homens foi positiva. Deus chamou Abraão, e Abraão perdeu a primeira vez a convivência com o meio da parentela. Deus vai dizer para Abraão: sai do meio da tua parentela, da sua casa, e vai para a terra da onde eu te mostrarei. E ele saiu. Depois Abraão teve um filho. E quando ele teve um filho, Deus vira e fala para Abraão: vai sacrificar o filho. E ele vai sacrificar o filho da promessa, que é Isaac. Deus chamou Paulo. Deus chamou Natanael e todos os outros discípulos que estavam fazendo tantas coisas. E tem uma história de um livro que vai dizer sobre a pérola de grande valor. Esse livro fala de um homem que era colecionador de pérolas. E um dia ele encontrou uma pérola, um cara vendendo uma pérola, e ele viu aquela pérola e ficou doido para comprá-la. E era uma pérola fantástica, linda, a mais bonita que ele já tinha visto. E ele ficou olhando pelo espelho a pérola, olhando pelo vidro a pérola. E aí ele entra na loja daquele homem e pergunta: rapaz, eu estou admirado demais por essa pérola, eu queria comprá-la. E aí o homem vira e fala para ele: que bom, pode ser sua. Mas é muito caro, né? Eu imaginei que fosse. Ele vai sair da loja. O homem: não, calma, pode falar. Ela pode ser sua, sim. Ele: sério? Pode ser minha? Pode. Ela pode ser sua, pode ser hoje. Você pode levar para casa. E ele fala: então eu quero comprá-la. Como é que eu compro? O homem falou: vamos começar então. O que você tem na carteira? Aí ele tira a carteira, tinha lá R$200, deu R$200 para o homem, falou: que bom. Aí ele foi guardar a carteira, o homem: não, peraí, você tem cartão de crédito aí? Aí tinha lá American Express, né?
Diners Club, tinha lá os negócios lá. Então põe o cartão aí. E a senha também. A senha também. Depois a senha falou, meu Deus do céu. E agora, como é que eu vou pagar o estacionamento do carro? Carro? Coloca carro aqui. Mas carro também? Pronto, agora, como é que eu vou embora para casa? Ele, casa. Põe na lista aí, casa também. A pérola, eu passava a pérola lá na frente dele. Ele olhando a pérola e falou, mas ela é muito boa. Tá bom, carro, casa, dinheiro da conta, eu consigo reverter com essa pérola, tá jóia, pode ser. Mas eu vou arrumar um problema com a minha mulher. Eu quero mulher. Bom, mulher também, mulher, não é mulher. Mas agora o que vai ser de mim e dos meus filhos? Filhos. Põe aí os filhos. Ela falou, meu Deus, só falta eu. Você. Coloca seu nome aí também. Você está comprando uma pérola de grande valor. Pode colocar o nome aí também seu. Ele colocou e ficou pensando, mas tudo agora é seu. Ele é, mas você tem a pérola de grande valor. Está aqui. E agora? Aí o homem olhou para ele e falou assim, agora você pega essa lista, toma ela, vai embora com a pérola e toma aqui na carteira, os R$200, tudo que você tem, pode ir embora. E viva a sua vida, entendendo que hoje você entregou tudo para mim e eu sou dono, por causa da pérola de grande valor. E a partir de agora, você viva a sua vida para honrar o compromisso que você fez comigo de comprar a pérola de grande valor. Essa é a parábola de Jesus. O reino de Deus é semelhante a um homem que compra uma pérola de grande valor, que abre mão de tudo para seguir a Jesus. Quando Jesus fala para o jovem rico, vende tudo que tem e dá aos pobres, foi o mesmo teste a Abraão. Sacrifica então o filho da promessa. Ele pega o filho e fala o seguinte, como eu falei na quinta-feira, vai levando o filho, vai levando então a madeira para fazer o holocausto, vai levando a família junto e caminhando para fazer então, ele e os servos, para fazer o sacrifício. E o texto vai dizer para nós em Gênesis 22, que Abraão vai caminhando, e Isaac olha para ele e fala, pai, cadê o cordeiro? E ele olha para Isaac e fala, Deus proverá o cordeiro para ser imolado. Deus vai prover. Vamos continuar. E ele vai. Quando chega ao Monte Moriá, ele vira e fala para os seus servos, fiquem aqui, eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. Ele não sabia o que ia acontecer, meu irmão. Ele não tinha a menor ideia se Deus ia mandar matar ou não. O que ele sabia foi uma palavra que Deus deixou para ele no passado, dizendo o seguinte: você vai gerar um filho da promessa, e porque Sarai riu, o nome dele vai ser Isaac. Não era da serva, era de Sarai. Quando o jovem rico é provado, ele se entristece, porque o preço de seguir a Jesus é altíssimo. Se a resposta desse jovem fosse assim: eu entendi que o Senhor é bom e não tem outra forma de herdar a vida eterna que não seja seguir ao Senhor, vou agora. Talvez Jesus falasse: pode ficar, cuide da sua família, seja um discípulo honrado, glorifique a Deus com sua vida, viva para a glória de Deus, pode ficar. Vi fé que eu não tinha visto em toda Israel. Porque esse homem não se apegou nas coisas que tem, ele escolheu seguir a Jesus. E sabe por que a gente está tão triste com o que vai acontecer no Brasil? Porque a gente está apegado nas coisas que tem. A gente está apegado nos bens, a gente está apegado nos filhos, a gente está apegado nas nossas circunstâncias. Entenda uma coisa: quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele cuida de você por completo. Ainda que seja tribulação, ainda que seja dor, ainda que seja perseguição, nós somos peregrinos aqui, em terra estranha estamos, nós vamos voltar para o Senhor. Vamos orar? Se coloque de pé.
Ah, Senhor, nessa noite, eu clamo a Ti, Pai, que o Teu Santo Espírito fale a cada coração, de forma plena, de forma abundante, que os Teus filhos escutem a Tua voz, Senhor, e que abram mão do erro, do ego, das cadeias que os prendem, de coisas na terra que tiram a convivência e a comunhão contigo, Pai. Ah, Senhor, a quem temos no céu além de Ti, e não há na terra a quem queremos além de Ti, Senhor. Ah, Senhor, que essas palavras não sejam da nossa boca para fora, mas sejam de fato palavras que saem do nosso coração, ainda que seja duro, difícil para nós falarmos, ainda que o Senhor nos coloque à prova e colhamos para trás. Ah, Senhor, nos dê forças para prosseguirmos para o alvo, a fim de ganhar o Senhor. Nos ajuda como igreja, nos ajuda como povo de Deus espalhado nessa face da terra, a tão somente confiar em Ti, Pai, a tão somente descansar no Senhor, a saber que o Senhor é Deus e cuida de nós em todo o tempo. Ah, Deus e Pai, nós a Ti oramos e agradecemos o Teu nome nessa noite. Obrigado, Deus, pela vida do Teu povo que aqui está. E se alguém no nosso meio, Pai, que ainda não teve um encontro contigo, que ainda não reconheceu o Senhor como seu Salvador, que ainda não entregou a sua vida a Ti, ah, Deus querido, eu peço, eu clamo a Ti nessa noite, que o Teu Santo Espírito aviva a Tua obra no coração do Teu servo, da Tua serva. Converta pessoas nessa noite, Senhor, para o Teu reino, para viver a Tua vontade. Deus e Pai, tira de nós, Senhor, todo o ostracismo, toda a frieza espiritual, toda a carnalidade, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, e que possamos viver uma vida de discípulos de fato a Ti, Senhor, entregando tudo que temos e tudo que somos ao Senhor. Deus e Pai, visita o Teu povo nessa hora, visita o Teu povo nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que o maravilhoso amor de Deus, nosso bendito Pai, que a graça do Seu Filho amado Jesus Cristo e as doces, agradáveis consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, igreja amada do Senhor, seja com o povo de Deus espalhado na face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Querido, nós vamos adorar ao Senhor e vamos encerrar o culto dessa noite. Ao sair, não se esqueça de cumprimentar o irmão que está próximo a você. Semana de bênção, semana de vitória. Adoremos ao Senhor por tudo que somos.